verdes terras de Alagoas nasceu um lar. Engenho Mosquito, semente a crescer. Você já se perguntou quem está por trás das histórias que moldam cidades inteiras? Hoje, vamos mergulhar na origem de Campo Alegre pelas palavras de Claudionor Rocha, o escritor que eternizou essa narrativa e cuja dedicação é fundamental para entendermos cada capítulo dessa trajetória. Toda grande história tem um começo, e a história de Campo Alegre começa há muito tempo, antes mesmo do ano de 1800. Nas vastas terras verdes do que hoje é Alagoas, existia um engenho de açúcar, conhecido como Mosquito. Este lugar era mais do que apenas um centro de produção de açúcar, era a semente de onde uma cidade brotaria. A proprietária deste engenho era uma forte viúva chamada Vivência. Ela foi a primeira moradora conhecida desta área, uma verdadeira pioneira, cuja presença marcou o primeiríssimo capítulo da história da comunidade. Sua vida e seu trabalho no engenho prepararam o terreno para tudo o que estava por vir, plantando as primeiras raízes neste solo fértil. Com o passar do tempo, o engenho Mosquito por fim declinou, mas a história de Dona Vivência não terminou ali. Em vez de partir, ela escolheu ficar e construir uma nova vida. Ela construiu a primeiríssima casa ao longo da movimentada estrada que levava à cidade vizinha de São Miguel dos Campos. Esta única casa se tornou um marco, um farol de assentamento na natureza. Logo, outras pessoas viram o potencial da área e foram atraídas para ela. Novas famílias chegaram construindo suas próprias casas perto da de Dona Vivência, transformando lenta, mas seguramente a paisagem tranquila em um pequeno e agitado assentamento que levava ao nome de seu engenho original, Mosquito. A pequena comunidade continuou a se expandir, atraindo mais colonos e crescendo em tamanho. À medida que mais casas eram construídas, o assentamento naturalmente se dividiu em duas áreas distintas. Uma parte da vila ficava em um terreno mais alto e as pessoas começaram a chamá-la de Mosquito de Cima. A outra parte, situada em uma área mais baixa, ficou conhecida como Mosquito de Baixo. Essa simples convenção de nomes refletia a geografia da terra e a forma orgânica como a comunidade estava se desenvolvendo, criando um senso de lugar e identidade para o crescente número de moradores, que agora chamavam este lugar de lá. Este período de crescimento inicial foi fundamental, moldando o caráter da futura cidade. Os nomes Mosquito de Cima e Mosquito de Baixo eram mais do que apenas rótulos. Eles representavam a vida florescente e o espírito determinado do povo. Do engenho solitário de uma viúva a uma próspera vila de duas partes, o assentamento estava lentamente esculpindo sua identidade na paisagem de Alagoas. Essa base, construída sobre o legado de Dona Vivência e o trabalho árduo de seus primeiros habitantes, foi o terreno sólido sobre o qual a história de Campo Alegre seria construída passo a passo paciente. O destino do crescente povoado de Mosquito tomou um rumo significativo no ano de 1814, com a chegada de missionários católicos. Esses padres viajantes percorriam a região, espalhando sua fé quando se depararam com o povoado. Eles ficaram imediatamente impressionados com a deslumbrante beleza natural da área. As planícies vastas e planas, cobertas por uma vegetação verde e vibrante, cativaram seus corações e sua imaginação. Olhando para a paisagem verdejante, um dos missionários teria exclamado com pura alegria: "Isto é um Campo Alegre." Essa declaração espontânea de admiração mudaria para sempre a identidade do lugar. Durante sua estadia, os missionários celebraram uma missa, um evento de profunda importância para a devota população local. Como presente de despedida e símbolo de sua visita, eles presentearam a comunidade com uma imagem sagrada de Bom Jesus dos Aflitos. Esse belo gesto solidificou o novo nome. O povo o abraçou de todo o coração e, a partir daquele dia, o povoado de Mosquito passou a ser conhecido como Campo Alegre. A imagem sagrada se tornou uma relíquia muito querida
e Bom Jesus dos Aflitos foi adotado como o amado padroeiro da cidade. Aproximadamente na mesma época, por volta de 1810, um homem de grande visão e determinação chamado Antônio de Barros chegou. Ele é amplamente considerado o verdadeiro pioneiro da colonização de Campo Alegre, uma figura-chave que acelerou o desenvolvimento da cidade. Vendo o imenso potencial da região, ele decidiu construir sua casa ali, incentivando ainda mais o crescimento do assentamento. Sua conexão com a comunidade se aprofundou significativamente quando ele se casou com a filha de Dona Vivência, a fundadora original. Essa união ligou simbolicamente o passado da cidade ao seu futuro promissor, mesclando o legado fundador com uma nova onda de progresso e expansão. Movido por sua fé e pelo desejo de criar um local central de adoração, Antônio de Barros iniciou a construção da primeira igreja da cidade. Esta foi uma empreitada monumental, que se tornou um ponto focal para toda a comunidade, um símbolo de suas crenças compartilhadas e de seu esforço coletivo. Embora ele tenha iniciado o projeto, o trabalho foi continuado e finalmente concluído por seu filho, Manuel Felipe de Barros. A igreja permaneceu como um testemunho da dedicação da família Barros e da fé duradoura da comunidade. Uma sólida fundação de pedra e argamassa que espelhava as fortes bases sociais e espirituais que estavam sendo lançadas para a futura cidade de Campo Alegre. Por muitas décadas, Campo Alegre cresceu e floresceu como um distrito do município maior de São Miguel dos Campos. No entanto, à medida que a cidade desenvolvia sua própria economia, cultura e identidade, o desejo por autogoverno começou a surgir entre seus habitantes. Eles sentiam que suas necessidades eram distintas e que precisavam de seu próprio governo local para lidar com seus desafios específicos e guiar seu futuro. Esse sentimento crescente deu origem a um poderoso movimento pela emancipação política, uma luta pacífica, mas determinada para se tornar um município independente e controlar seu próprio destino. A jornada não foi simples, envolvendo uma breve e mal-sucedida tentativa em 1957, antes da vitória final. O movimento foi defendido por um grupo de líderes locais dedicados e influentes, que trabalharam incansavelmente para tornar o sonho da independência uma realidade. Entre esses visionários estavam figuras como Adalto Fernandes Vieira, Moacir José da Cunha, João Fernandes Vieira e seu filho, João Fernandes Vieira Filho. A eles se juntaram outros cidadãos proeminentes como Adelno Calumbi Luz e José de Souza Gomes. A causa também encontrou apoio crucial na arena política do deputado estadual Abraão Fidelis de Moura e do respeitado vereador José Virgínio da Silva. Juntos, esses homens formaram o coração do movimento de emancipação, fazendo lobby, organizando e inspirando seus concidadãos. Seus esforços persistentes finalmente deram frutos. No dia histórico de 8 de junho de 1960, o governo do estado de Alagoas aprovou a Lei nº 2.241, elevando oficialmente Campo Alegre ao status de município. Este foi um momento de imensa alegria e triunfo para toda a comunidade. O sonho tão acalentado havia se tornado realidade. A cidade foi oficialmente instalada pouco mais de uma semana depois, em 16 de junho de 1960. Para guiar a cidade recém-independente em seus primeiros anos, Alvino Correia foi nomeado o primeiro prefeito de Campo Alegre. Sua liderança foi crucial para estabelecer a nova administração e definir o rumo para o futuro do jovem município. A emancipação de Campo Alegre foi mais do que apenas uma mudança política. Foi o culminar da jornada de uma comunidade de um pequeno povoado a uma cidade autônoma. Representou a vontade coletiva de um povo que acreditava em seu potencial e estava pronto para assumir a responsabilidade por sua própria governança. Os líderes do movimento são lembrados como heróis, seus nomes gravados na história da cidade que ajudaram a criar. Seu legado vive na independência e no orgulho que o povo de Campo Alegre sente até hoje.
um lembrete constante do poder da união e da busca inabalável por um sonho compartilhado. Hoje, Campo Alegre se destaca como um município orgulhoso e vibrante no estado de Alagoas. É uma cidade que harmonizou lindamente sua rica história com o progresso moderno. De acordo com dados recentes, a cidade abriga uma população de mais de 32 mil habitantes, espalhados por uma área territorial de aproximadamente 308 quilômetros quadrados. Sua economia permanece profundamente conectada às suas raízes agrícolas, com o cultivo da cana-de-açúcar continuando a ser o principal motor do comércio e emprego locais. Essa conexão com a terra é uma parte essencial de sua identidade, um legado que remonta ao antigo engenho Mosquito, sustentando a comunidade por gerações. Estrategicamente localizada na microrregião de São Miguel dos Campos, Campo Alegre está bem conectada por rodovias importantes, como a BR-101 e a AL-220, tornando-a um centro acessível. Essa localização lhe rendeu um apelido charmoso e merecido, Cidade Carinho. Esse apelido diz muito sobre o caráter de seu povo, que é conhecido em toda a região por sua calorosa hospitalidade, seus sorrisos acolhedores e sua genuína bondade para com visitantes e recém-chegados. Esse espírito de carinho não é apenas um slogan, é uma realidade vivida, uma qualidade que define o tecido social da cidade e a torna um lugar verdadeiramente especial para viver e visitar. A vida cultural na Cidade Carinho é tão rica e doce quanto a cana-de-açúcar que cresce em seus campos. O calendário da cidade é marcado por celebrações vibrantes que unem toda a comunidade. A festa religiosa mais importante é a do Padroeiro, Bom Jesus dos Aflitos, celebrado em 1º de janeiro. Durante o Corpus Christi, as ruas se transformam em belos tapetes coloridos de serragem. É claro que a cidade ganha vida com patriotismo e alegria em 8 de junho para celebrar seu dia da emancipação política. Essas festividades, juntamente com as animadas celebrações do Carnaval e as tradicionais festas juninas, mostram o orgulho enraizado e o espírito alegre da cultura local. Viver em Campo Alegre é fazer parte de uma história de resiliência, fé e orgulho comunitário. Desde os humildes começos com Dona Vivência até a luta determinada pela emancipação, a história da cidade é uma fonte de imensa inspiração para seus moradores. O povo de Campo Alegre carrega o legado de seus ancestrais com honra, enquanto olha para um futuro brilhante e próspero. Há uma sensação palpável de alegria e contentamento aqui. Um sentimento de pertencer a um lugar que não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro lar, um campo agradável e feliz, a única e inconfundível Cidade Carinho. Raiz de um povo que soube vencer.